Ranking S atacou. Os moradores gastaram as economias de uma vida inteira em um grupo de aventureiros para salvar suas vidas. E o grupo, chamado Presa do Dragão Flamejante, composto por 3 bravos aventureiros. E o Kush, que não tem nada, mas que quer sempre estar no grupo. O monstro então ataca, e claramente ele vai nos mais fracos primeiro e empurra o Kush para longe do campo de batalha. Sem ter com o que se preocupar, os heróis rapidamente lidam com a ameaça e subjugam a fera. Esses 3 bravos guerreiros são a Bandana, que é a Ranger Veloz, a Senhorita Marfelis, que é a curandeira, e claro, o nosso líder, o Gonova, que é o guerreiro ardente. Logo após esse evento, a equipe passa a ser conhecida como os heróis que impediram uma calamidade. Mas o que um perdedor sem poder está fazendo em uma equipe de heróis? Você pode se perguntar. E bem, o Kush na realidade tem um trabalho mais difícil de todos, que é fazer as tarefas domésticas dos heróis enquanto eles saem para salvar o mundo. Basicamente ele é um dono de casa. Então, sempre que os heróis não estão satisfeitos com a comida, eles pedem pro Kush fazer alguma coisa melhor para eles. Entretanto, dessa vez, a Bandana menciona que essa vai ser a última vez que eles vão comer a comida do Kush, pois o líder deles, o Gonova, decidiu que vai demitir o Kush. Aparentemente, ter habilidades culinárias não é o suficiente para fazer parte da equipe desses heróis, e o Kush é tão incompetente que ele não consegue nem mesmo derrotar um slime sozinho. Os heróis também têm outros motivos. Eles querem se tornar ainda mais forte, e para isso precisam recrutar um mago, já que eles não têm um em seu grupo. Mas como as leis desse mundo restringem que eles tenham mais de 4 membros em sua party, eles não têm outra opção a não ser deixar o Kush ir embora. O Kush implora pro Gonova para reconsiderar, mas em vez disso ele leva um chute no estômago. Nenhum dos heróis tem pena dele. E com isso o Kush está oficialmente desempregado. E agora sem emprego, tomara que o menino Kush não siga os passos do Kurt Cobain e parta dessa para melhor. De qualquer forma, ele não tinha mais para onde ir, e o Kush volta para a cidade em busca de algum trabalho, e visita um lugar chamado Hello Hello Workstation. Lá ele é recebido por uma recepcionista um pouco excêntrica, que coleta suas informações e faz um teste de aptidão para ver se ele é forte ou se tem algum talento oculto. Normalmente o rank vai de D até SSS, mas quando o resultado do Kurt chega, ele é revelado que ele obteve uma pontuação G em todos os testes, o que confirma que ele não tem nenhuma habilidade para combate. Isso é bem constrangedor, mas a recepcionista fala pro Kurt não se preocupar, pois ela afirma que tem alguns trabalhos comerciais, mesmo que ele seja um perdedor e não consiga fazer nada. Além disso, ela menciona que tem outros testes de aptidão que o Kurt pode tentar, como ferraria ou alquimia. Ela o incentiva a fazer esses testes, ao invés de só desistir. Infelizmente, os técnicos que precisa para fazer esses testes não estão lá. Eles estão de férias curtindo a vida, e o Kurt vai ter que esperar até a próxima semana para poder fazê-los. E meu Deus, como esse cara é azarado, nada na vida dele dá certo. Mas pelo menos quando a recepcionista fica sabendo que ele precisa de dinheiro para agora, ela decide designar para ele um trabalho de construção e o envia para uma cidade vizinha como operário para ajudar a construir muros na cidade. O Kush parte imediatamente e se encontra com o recrutador, que fica super desapontado com o fato da estação de trabalho ter enviado um garoto tão desnutrido para ele, coitado. Mas como a equipe tá com pouco pessoal, ele não reclama muito e dá ao Kush uma tarefa para fazer. Ele quer que o Kush faça um cimento e depois conserte as paredes junto com ele. O Kush decide usar sua mana para fortalecer o cimento, mesmo que o recrutador não tenha mencionado isso, e então começa a trabalhar. O recrutador volta após 3 horas e fica absolutamente abismado com o que o Kush fez. Ele consertou 1/3 da parede oeste sozinho. E detalhe, o Kush não tem nenhum equipamento, o que faz o recrutador se perguntar como ele conseguiu fazer essa tarefa, já que esse era um trabalho para levar muito tempo e muito pessoal, e o Kush fez tudo sozinho. O Kush explica como fez o processo, mas o recrutador não consegue entender muito bem, e nem a gente que tá assistindo. De qualquer forma, o Kush é muito bom nisso, e o recrutador decide contratá-lo permanentemente e ainda dá uma boa quantia de dinheiro como pagamento, falando que ele recebeu um bônus por seu ótimo trabalho. Isso incentiva o Kush a dar o melhor de si, e nos 3 dias seguintes ele consertou sozinho a parede oeste e a norte. Mas ao invés de ficar impressionado e feliz, o recrutador fica muito irritado com o Kush e vai lá e demite o garoto.
Ele explica que esse reparo nas paredes tem o objetivo de dar trabalho para outras pessoas que estão com dificuldade financeira e que se o Kurt continuar trabalhando lá, não vai sobrar emprego para ninguém porque o cara é muito bom. O recrutador acredita que o Kurt tem habilidades de trabalho nível SS, por isso aconselha ele a buscar um emprego na capital e manda embora com o pagamento do dia. O Kurt não entende muito bem se o feedback do recrutador foi genuíno ou foi só uma bajulação, então ele volta para a estação de trabalho em busca de orientação da nossa querida recepcionista. Os técnicos ainda não chegaram, então ele vai ter que esperar mais alguns dias antes de fazer o seu teste. Mas uma oportunidade de emprego aparece, pois a Yulicia precisa desesperadamente de alguém para ajudar ela. O Kurt se aproxima da Yulicia, dizendo que costumava escavar minas antigamente, mas ela não quer contratar uma criança magra e indefesa. Ela fala que queria um anão forte, mas o anão custa 10 moedas de prata, que a Yulicia não tem. Então, ela decide contratar o Kurt para esse trabalho. Quando o Kurt vai embora com a Yulicia, a recepcionista verifica e descobre que o Kurt tem que receber um pagamento. E o pagamento é de 200 moedas de ouro pelo trabalho que ele fez lá na construção. Ela se pergunta como isso é possível, é muito dinheiro, e acaba tropeçando na pilha de saco de areia usado para medir a quantidade de mana que uma pessoa possui. A colega dela explica que quanto mais mana uma pessoa tiver, mais pesado esse saco vai ficar. Mas o problema é que ninguém nunca foi capaz de ativá-los 100%, então ela considera que esses sacos são inúteis e manda a recepcionista levar lá pra fora. Enquanto a recepcionista tenta pegar esses sacos, ela vê que ele ficou bem mais pesado, e nisso ela lembra que o Kurt tinha levantado uma delas antes, e ela percebe que ele possui uma quantidade absurda de mana. Enquanto isso, muito tempo se passa, enquanto Kurt e Yulicia viajam para as montanhas. Quando o sol se põe, os dois vão até o acampamento dela, e lá tem só uma barraca. Então ela diz pro Kurt para compartilhar a barraca com ela durante a noite. E o Kurt se recusa, dizendo que vai ficar muito desconfortável ficar tanto tempo com uma mulher tão bonita como ela. E caramba, eu não esperava isso dele. Ele tem bastante atitude, hein? Ele até menciona de forma sutil que nunca viu alguém tão bonito quanto ela, nem mesmo depois de ter viajado o mundo inteiro. Isso faz a Yulicia ficar bem corada. Ela acha que ele só tá tentando puxar o saco dela, já que ela mesma não se considerava tão bonita assim. Mudando de assunto, ela dá uma batata cozida para ele jantar, e o Kurt fica surpreendentemente feliz, pois fazia muito tempo que ninguém cozinhava para ele, por mais que fosse só uma batata. Eles comem juntos e o Kurt fica ainda mais feliz por estar sendo tratado como igual, já que os antigos colegas de grupo dele nem comiam junto com ele. Ele acaba gostando bastante da comida da Yulicia e elogia muito ela. Mais tarde, naquela noite, o Kurt tenta todos os métodos possíveis e imagináveis para dormir, mas não consegue, e ele começa a se perguntar se a Yulicia também tá acordada. Então ele se vira só pra descobrir que ela tá dormindo profundamente. E ela tá com tudo à mostra, e o Kurt fica chocado, quase gritando muito alto, mas consegue se controlar. Ele se levanta rapidamente antes que a situação saia do controle e começa a se perguntar por que a Yulicia é tão ingênua a ponto de confiar em um estranho desse jeito. Quando ele sai, ela abre os olhos, o que significa que ela estava acordada o tempo todo. Então ela revela pra gente que ela fez isso de propósito. Não vestiu nenhuma roupa só pra testar se o Kurt era o tipo de cara que tentaria se aproveitar dela. Agora que ele viu que ele é um cara legal, ela pode passar a semana inteira com ele sem nenhuma preocupação. Ela também comenta que ele é bem bonito, o que faz com que ela queira provocar ele também. Na manhã seguinte, a Yulicia acorda e sai da tenda e encontra o Kurt ainda dormindo, e percebe que ele passou a noite toda na natureza. Ela repara que a sua roupa, que estava por perto com o botão quebrado, agora tá consertado, o que faz ela se perguntar se não contratou a pessoa errada para esse trabalho, já que ele parece ser muito moleque para trabalhar como mineiro. Mesmo assim, ela acorda ele, falando para ele se preparar, já que agora eles vão se aventurar nas montanhas novamente. Ela também fala que eles precisam minerar o suficiente para conseguir pelo menos 10 ouros antes do fim de semana. O Kurt pergunta se ela já decidiu onde eles vão cavar, mas ela responde que ainda não, mas prefere um lugar perto do acampamento deles. O Kurt não acha que sair cavando por aí aleatoriamente seja uma boa ideia, já que as chances de encontrar um minério raro ou qualquer minério são muito baixas. Então Kurt assume a responsabilidade de encontrar um lugar adequado. Após explorar a área, o Kurt encontra uma pedreira e começa a cavar. Em poucos minutos ele encontra uma rocha, que segundo ele tem minérios. Ele quebra a rocha usando o lado oposto do martelo, revelando que tem vários cristais e pedras preciosas dentro dela. Cada um desses
cristais pode ser facilmente vendido por 3 moedas de ouro. E como tem 4 ali, significa que eles já alcançaram a meta de 10 moedas de ouro por semana, mas eles pensam que não devem desperdiçar a oportunidade, já que ela tá batendo em sua porta. E aí o Lee manda o Kurt continuar cavando. Passam-se só algumas horas até que ele extraia todas as pedras daquela pedreira. E aí o Lixa sugere que eles vendam tudo, mas o Kurt discorda, falando que essas pedras preciosas são bem menores do que os primeiros cristais que ele achou, e ele acha que seria melhor transformar essas menores em cristais mágicos. Pelo que a Yulisha sabe, há menos de 10 artesãos mágicos em todo o reino que são capazes de fabricar cristais mágicos. E mesmo o menor desses leva 1 hora para ser feito, mas o Kurt faz isso instantaneamente, deixando a Yulisha de queixo caído. Ela aponta pro Kurt abismada, mas não suspeita que ele tenha talento algum. Ela supõe que os artesãos mágicos usam algum tipo de técnica divina para criar esses cristais, e ela percebe que eles e o Kurt não têm nada em comum, mas ela não se preocupa em educar ele e deixa ele simplesmente trabalhar pacificamente pelo resto do dia. À noite, a Yulisha decide voltar à cidade para trocar os materiais que o Kurt coletou. Já o Kurt fala que vai ficar no acampamento, já que precisa fazer algumas tarefas domésticas. Mais tarde na cidade, ela é interrogada pelos cavaleiros, porque não tem nenhum documento que comprove de onde ela tirou esses cristais, o que faz ela parecer muito suspeita. Não querendo denunciar o Kurt, a Yulisha joga sua carta na manga, mostrando o emblema ao cavaleiro, revelando que ela é uma aventureira que serve diretamente à família real. Ela na realidade costumava servir eles, e não serve mais. Mas de qualquer forma ela usa esse privilégio para convencer o cavaleiro a deixá-la usar o portão de teleporte, pois ela fala que quer visitar a capital com urgência. Nisso os cavaleiros a deixam passar e ao chegar, ela visita uma loja para vender esses cristais mágicos. E ela fica sabendo pelo lojista que eles têm 10 vezes mais a quantidade normal de mana imbuída neles, fazendo com que cada um deles valha mais de 10 moedas de ouro. No total, Yulisha ganha 500 moedas pela venda de todos eles, mas antes de ir embora o lojista aconselha a não vender em nenhum outro lugar, pois os outros poderiam tentar enganá-la. Ele também pergunta sobre os artesãos que a fizeram, pois acredita que alguém com esse nível de habilidade só pode estar trabalhando diretamente para o reino, mas a Yulisha, não querendo revelar a identidade do Kurt sem sua permissão, se recusa a responder, e o lojista não decide e ordena que ela, como uma maga da corte real, revele quem é o artesão, mas a Yulisha não responde. Então a lojista faz para ela uma última oferta. Eles querem fazer com que o Kurt seja um diretor e um conde honorário do reino. Completamente desnorteada, a Yulisha sai e corre em direção à estação de trabalho, colocando as suas mãos sobre o balcão e exigindo resposta da recepcionista, perguntando quem diabos é esse cara, e abusando de sua autoridade, Yulisha puxa informações sobre o passado do Kurt, que não consegue acreditar em seus olhos quando vê que ele obteve uma nota G em todos os seus testes de aptidão. De qualquer forma, ela entrega os 500 de ouro à recepcionista, instruindo-a a depositar na conta do Kurt. Antes de sair, ela também a proíbe de divulgar qualquer informação sobre o Kurt para alguém. A Yulisha então volta pro acampamento e descobre que o Kurt de alguma forma transformou o local inteiro em uma casa de fazenda em menos de um dia. Enquanto isso, o grupo do Gonova está na natureza pela primeira vez, após expulsar o Kurt de sua party, e parece que eles já encontraram quem precisava. Nenhum deles está tão bom como antes. Após a saída do Kurt, aparentemente, eles estão performando muito pior, porque de alguma forma, inconscientemente, ele estava carregando a party nas costas o tempo todo. A curandeira não é mais capaz de curar alguém por conta da sua estranha falta de mana, e o líder, o Gonova, se volta para o seu mago recém-contratado, ordenando a ele que ele use um feitiço de fogo ou qualquer coisa do tipo para matar o monstro árvore. Mas o novato se opõe, dizendo a Gonova que é ele quem deveria lidar com magia de fogo. Enquanto todo o grupo começa a discutir e gritar uns com os outros, a bandana fica em silêncio lá no fundo, sorrindo como um vilão, totalmente empolgado com o fato de que essa equipe está agora condenada. Do outro lado, a Yulisha conta
conta pro Kurt sobre a oferta da sua amiga Mimiko, aquela lojista de antes. Ela fala que a Mimiko tá usando a autoridade como maga da corte real e o recomendou para o cargo de diretor de um laboratório real de pesquisas em tecnologia mágica. O Kurt acha a oferta difícil de acreditar e mesmo que seja verdade ele recusa porque simplesmente não consegue se imaginar num cargo que coloca alguém como ele acima dos outros. Além disso, uma parte dele ainda quer voltar para o seu antigo grupo de aventureiros, o Dragão Flamejante. Fora isso, o trabalho dele como mineiro com a Yulisha tá indo muito bem, então ele não vê motivo para mudar. De qualquer forma, a Yulisha não conta pro Kurt quanto de ouro eles ganharam com a venda do cristal mágico. Ao invés disso, ela o incentiva a extrair ainda mais minérios para ela. O Kurt fala que encontrou outro lugar bom nas redondezas e se levanta para ir embora, mas a Yulisha o impede, insistindo que ele fique e descanse, pensando que ele ficou acordado a noite inteira construindo a casa. Só que o Kurt comenta casualmente que já tinha dormido 6 horas, e a Yulisha fica sem palavras. Ela não consegue acreditar que ele conseguiu fazer toda aquela estrutura em tão pouco tempo. Naturalmente, o Kurt interpreta tudo errado e acha que a expressão dela de preocupação, na realidade, é porque ela tá brava com ele, por ele ter dormido demais. Então ele tenta compensá-la por ter atrapalhado ela. Alguns minutos depois, vemos o Kurt levando ela até um novo local de mineração, e depois explica que seu outro plano é cavar ao redor da área onde ele descobriu o grande cristal no dia anterior, e ela deixa lá para cavar ou fazer o que quiser. Após minerar um dia inteiro, a Elixia finalmente encontra um único minério e fica super feliz, pois sabe que se o Kurt transformar aquilo em cristal mágico, pode ser que ela venda por mais de 10 ouro e consiga cumprir a sua cota semanal, mas ao mesmo tempo ela não quer se aproveitar dele e talvez seja por isso que ela não tocou em um único centavo dos 500 de ouro que ele pegou com aquela venda anterior dos cristais. Com o fim do dia, ela vai checar o Kurt, esperando encontrar o lugar um caos, mas fica completamente chocada ao ver que ele realmente construiu um local de mineração decente. Ela entra na mina, finalmente aceitando que o Kurt tá usando o hacker para sobreviver, porque não tem como esse cara fazer tudo isso em tão pouco tempo. Ele é simplesmente roubado demais. Mas mesmo assim, ela não consegue conter suas emoções depois de ver que ele foi além das suas expectativas. Ela pergunta a ele como foi o seu dia e ele responde, dizendo que não teve um bom desempenho hoje, afirmando que extraiu apenas pequenos fragmentos do minério que ele estava buscando. Ele também mostra a ela uma pilha de pedras brilhantes inúteis, que ele acha que não tem valor nenhum. Mas quando a Yulisha percebe que todas essas pedras são minérios de mitril, ela pergunta ao Kurt se ele tá louco ou alguma coisa assim, e o Kurt responde que não sabe o que tá dizendo, já que na aldeia dele, eles costumavam colher toneladas de mitril, mas não tinham nenhum uso real para isso, então jogavam tudo fora sempre. A Yulisha não consegue entender de que tipo de vilarejo estranho e idiota o Kurt veio, mas ela também tá interessada no mesmo, e no mitril que ele extraiu, porque esses minérios são muito valiosos, eles são mais valiosos até do que ouro ou até mesmo platina. Aparentemente, minérios de mitril são extremamente raros nesse mundo, mas a Yulisha não tem energia para ficar explicando isso para ele agora. Ela se lembra de que o Kurt tinha mencionado que estava minerando algo muito mais valioso do que o mitril, algo que ele considerou inútil, então ela pergunta qual minério em específico ele está procurando. E o Kurt revela bem de boa que está minerando orichalcum, que é um minério lendário conhecido como metal dos deuses, e ela simplesmente não aguenta mais e exige que ele explique como ele consegue achar tudo isso com tanta facilidade. O Kurt fala pra ela que se cavar 7 km no chão, as chances de encontrar orichalcum são bem altas. E a coitada da Yulisha nem quer mais saber como ou por que o Kurt conseguiu cavar 7 km de profundidade em menos de um dia sozinho, e ainda voltou pra superfície. Se ela jogasse Terraria ou Minecraft, ela saberia como ele faz isso. Mas enfim, com a mão na cabeça, ela pergunta sobre o buraco gigante que ele cavou, e ele responde que já preencheu, sabendo o quanto era perigoso. Com isso, o esquisitão e a senhora sortuda terminam o dia no local de mineração. Após mais 2 dias de mineração, o trabalho de uma semana de Kurt chega ao fim, e a mina que o Kurt criou é tão perfeita que formou um caminho reto na cidade dele, Samaela, até a cidade do senhor Tycone. Aparentemente, a Yulisha é dona das montanhas, e como o caminho da mina tecnicamente passa por terras dela, ela autoriza a guilda de comerciantes que viajam pelo mundo usarem esse caminho, mas em troca eles precisam dar uma pequena taxa de manutenção.
Ela decide então usar esse dinheiro para pagar os impostos. Pode parecer um pouco egoísta da parte dela, mas como ela já deu dinheiro pro Kurt, então tá tudo certo. O Kurt então retorna para a cidade e encontra a Bandana, que fala para ele que não é mais membro do Presa do Dragão Flamejante. É explicado que o Ganova enlouqueceu após sofrer tantas derrotas seguidas e causou um tumulto por todo o lado. Ele queria que o Kurt voltasse como seu escravo não oficial para poder descontar toda a frustração nele, e ainda ameaçou machucar a Bandana se ela não trouxesse o Kurt de volta para ele. Mas ao invés de fazer o que foi mandada, a Bandana fez com que o Ganova fosse preso e deixou a party. No entanto, ela não fala isso pro Kurt e continua com uma história de que foi demitida pelo Ganova, assim como ele. O Kurt fica desapontado ao ouvir isso e ele diz à Bandana que admira o Ganova e sente que deve muito a ele e queria muito se reunir com seus antigos membros do grupo. Então, agora que a Bandana também foi demitida, ele acha que não será mais possível. Parece que a Bandana é tão ruim quanto os outros membros do grupo e ela também quer abusar do pobre e inocente Kurt. Em questões de segundos, ela o convence a assumir a comissão de sua guilda e o envia para a oficina de um dos ateliês Master. Basicamente, os ateliês são oficinas que fabricam e vendem medicamentos mágicos, espadas e dispositivos. Como o chefe de um ateliê é chamado Master, essas pessoas são muito importantes na cidade e têm um prestígio muito grande. Enquanto se dirige para casa, o jovem Kurt se surpreende com o fato de que alguém tão importante como os ateliês existam nessa cidade. Pouco tempo depois, ele chega à casa do mestre ateliê e se pergunta por que ela é tão modesta. Nesse momento, ele bate a porta e uma jovem abre. Ao vê-la, ele se pergunta se alguém tão jovem como ela poderia ser o mestre mais velho. No entanto, ela fica surpresa com o fato dele ser tão burro a ponto de não perceber que ela era apenas uma elfa. Após isso, ele pergunta formalmente se ela é a pessoa que ele está procurando, e ela afirma que é apenas uma assistente chamada Michelle. Sem perder muito tempo, ele revela que era a pessoa convidada para ajudar, e ela o leva alegremente para dentro de casa. Ele supõe que havia sido enviado para ajudar no início da noite, mas acabou lavando a louça e limpando a cozinha. Por mais decepcionado que estivesse, ele aceita o seu destino. Naquele momento, a Michelle é chamada por seu mestre e ela o deixa para trabalhar. Ele se veste com seu equipamento de trabalho e rapidamente termina a limpeza. Após arrumar o local, o Kurt não é sábio o suficiente para sair e pegar seu dinheiro. Ao invés disso, ele procura pela Michelle e acaba batendo em uma porta no final do corredor. Ouve-se uma voz de uma senhora, e ele abre a porta e encontra a princesa Licelotte lá. Embora ele não pareça saber quem ela é, o Kurt acha tudo isso muito estranho, já que provavelmente nunca viu alguém tão bonita quanto ela. Ao observá-la de perto, ele percebe uma ferida estranha em espiral em seu estômago. Quando ele a pergunta sobre isso, ela revela que se trata de uma maldição. Ele pede permissão para dar uma olhada mais de perto e ela concorda. Nesse momento, ele a toca e percebe que ela não pode sentir dor. Felizmente, quando ele cura seu estômago, ele percebe que o apetite dela estava intacto e se oferece para preparar algo para ela comer. Quando ele volta da cozinha, ele percebe que a moça que ele havia acabado de tocar estava nua. Só de pensar nisso já faz com que ele caia no chão de tanta vergonha. Em outro lugar, a Mimic e a Ulisha conversam sobre o fato de terem encontrado Mithril e Orichalcum, que de fato são muito valiosos. Elas se perguntam o que aconteceria se a notícia sobre o Kurt se espalhasse, e a Mimico acredita que no pior dos casos ele seria sequestrado. Além disso, ela afirma que planeja que ele a contrate como um guarda-costas. No entanto, ela tá preocupada em como vai conseguir fazer isso, já que o Kurt tem pouco conhecimento de todas as suas habilidades e sempre se menospreza. Enquanto isso, o Kurt, que não é o Cobain, tá quase terminando a comida, que tá cozinhando para Licelotte, quando a Michelle retorna com a Lady Ophelia. Ao vê-los, ele se desculpa por ter cozinhado sem sua permissão, mas ela não parece ter problemas com isso. Ao invés disso, ela olha atentamente pro Mingau, e ele revela que tá fazendo aquilo pra estranha garota que conheceu no quarto. Quando ela ouve ele falando isso, a Lady Ophelia se surpreende com o fato dele ter encontrado a princesa. Apesar dela o fazer acreditar que não há problema, ela o ameaça para que ele não revele pra ninguém sobre ela. Após isso, ela entrega o pagamento do dia pra ele, e ele fica super feliz com o que ganhou. Mais tarde, ele leva um pouco do mingau pra princesa, que tá com muita fome. E antes mesmo que a princesa possa comer, a Lady Ophelia se oferece para provar a comida, para ver se não há algum veneno.
mas a Licelotte pede permissão para comê-la mesmo assim, pois ela confiava no homem que preparou, mesmo tendo acabado de conhecê-lo. A Lady Ofélia então concorda e permite que ela coma a comida. No entanto, quando a princesa dá uma mordida, ela segura o pescoço e cai da cadeira, fazendo com que a Lady Ofélia acredite que ela de fato foi envenenada. Pouco antes de sair correndo para pedir ajuda, a princesa Licelotte se levanta e revela que tá bem. Nesse momento, elas logo percebem que a estranha espiral no seu estômago havia desaparecido, e significa que sua maldição havia sido completamente curada. Por outro lado, as pessoas malignas responsáveis por lançar a maldição sobre a princesa descobriram que a maldição foi quebrada, por isso eles recorrem imediatamente ao assassinato da princesa. Mais tarde, naquela mesma noite, a Lady Ofélia e a princesa vão ao encontro da Mimiko. Ao chegarem lá, elas se encontram com a Yulisha, e a Lady Ofélia é cética quanto a dizer o que quer na frente dela. No entanto, a Mimiko garante que a Yulisha é de confiança, e nesse momento a princesa se revela, e as duas se ajoelham imediatamente. Elas se perguntam por que a princesa veio a um lugar como esse, já que havia rumores que ela estava doente, mas a Lady Ofélia revela que a princesa foi amaldiçoada por pessoas que queriam assassiná-la. Ela revela que essas pessoas são contra a paz que poderia vir da existência da princesa. Em meio a tudo isso, a Mimiko se pergunta como a princesa foi capaz de quebrar uma maldição tão poderosa, e a princesa revela com entusiasmo que recebeu a ajuda de um rapaz chamado Kurt. E aqui a gente pode ver que esse cara é basicamente o Jesus desse mundo. O cara faz de tudo. Quando elas ouvem o som desse nome, elas ficam arrepiadas até os ossos. No entanto, ele não pode ser deixado de fora da equação. A Yulisha ainda não consegue acreditar que o simples migal do Kurt foi o suficiente para quebrar uma maldição tão poderosa. O fato do Kurt ter se envolvido em tudo isso em menos de um dia desde que eles estão separados deixa a Yulisha ainda mais chocada. Enquanto isso, a Mimiko tá de olho em alguns suspeitos. Ela acredita que eles podem estar por trás da conspiração para assassinar a princesa. Como o ataque veio na forma de uma maldição, a Mimiko deduziu que o culpado pode ser capaz de alterar as proteções contra a maldição, e de acordo com as suas informações privilegiadas, há apenas 3 pessoas no mundo que poderiam fazer algo assim. O primeiro suspeito é Sanova, o primeiro general das forças expedicionárias reais. O segundo é o Tristan, o bispo da igreja da Polônia. E por fim, a terceira é a Isadora, a terceira rainha do reino. A Ofélia dá sua opinião sobre o Tristan, sugerindo que se ele for culpado, pode ter usado seus seguidores devotos para alterar as proteções do quarto da Lisalete. Por outro lado, a Lisalete suspeita da sua madrasta, a terceira rainha, alegando que ela tem a liberdade de passear pelo palácio a qualquer momento e poderia facilmente ter entrado sem ser notada. No entanto, nenhuma delas suspeita do general Sanova, já que ele não tem habilidades mágicas, mas a Yulisha discorda, apontando que o Sanova tem laços profundos com a Guilda dos Ladrões, um grupo conhecido por reunir formações privilegiadas. Ele poderia ter usado a ajuda deles para bagunçar as proteções, sem nenhuma maneira clara de identificar o culpado. A Ofélia sugere que eles montem uma armadilha, criando um falso ateliê, uma oficina que será dirigida por um falso mestre de ateliês. Acontece que a Elizabeth acabou de fazer 15 anos, o que nesse mundo a torna uma adulta. Por tradição, ela deve deixar o palácio para treinar por 1 ano, então a Ofélia planeja enviá-la para esse falso lugar, e eles tornarão público o que ela estará treinando lá. Eventualmente, o culpado vai tentar prejudicá-la novamente, mas antes que eles possam agir, eles precisarão primeiro reunir informações sobre o mestre do ateliê, e para evitar isso, eles precisam de alguém que essencialmente não exista, alguém sobre o qual ninguém vai saber nada. Dessa forma, o culpado será forçado a se aprofundar, tentando várias vezes aprender sobre esse mestre, e ao fazer isso, ele inevitavelmente vai deixar rastros, pistas e que a Ofélia e os outros poderão usar para identificá-lo. A única pergunta agora é quem eles vão escolher para interpretar o senhor mais velho. A Yulisha já tem um homem perfeito em mente e ela mostra a Ofélia o cristal mágico de alto nível que o Kurt criou, fazendo que todos percebam instantaneamente que ele não é só perfeito para o papel, como também é super qualificado. No dia seguinte, o Kurt se dirige à oficina da Ofélia, mas encontra fechada por algum motivo. A Michelle chega logo depois e fala que a sua mestre, a Ofélia, e a princesa saíram ontem. Ela aconselha o Kurt a voltar no dia seguinte, e o Kurt supõe que deve ter feito algo para a Ofélia fechar a loja. E embora tecnicamente ele não estivesse errado, o motivo real não é exatamente o que ele está pensando. Sem mais nada para fazer, o Kurt vai a um restaurante, onde ele escuta um grupo de aventureiros discutindo uma missão que a
aceitaram e que exige um carregador, e eles não têm. Eles não podem cancelar a missão porque não tem dinheiro nenhum para pagar as taxas de cancelamento. E como nosso menino Kurt adora um trabalho, ele se oferece para ser o carregador, avisando com antecedência que ele é absolutamente terrível em combate. Sina, a garota do grupo, observa esse moleque de aparência fraca e imediatamente o recusa, falando que ele não serve para ser um carregador. Mas o Kans, o irmão mais velho dela, o cara com as roupas pesadas, decide dar uma chance ao Kurt e lhe conta mais sobre seu trabalho. Aparentemente, eles estão indo caçar os monstros chamados Golem de Ferro, que são extremamente pesados, então sim, eles precisam de alguém com muita força para conseguir carregar esse tipo de carga. O Kurt afirma que pode suportar esse peso sem problemas, e para provar isso, ele levanta casualmente o Danzo, que é o samurai, e o Kans, que é o tanque, como se fossem sacos de farinha. Essa demonstração garante ao Kurt um emprego e vários aplausos do restaurante, e logo após isso o grupo parte. No caminho, Kurt é formalmente apresentado aos outros. Suas interações gentis e saudáveis o pegam de surpresa, de uma forma positiva. Ele nunca havia sido tratado tão calorosamente antes, e isso motiva a dar tudo de si. Por fim, eles chegam à área onde vivem os golems de ferro, mas antes que algo aconteça, o Kurt pisa em um slime e começa a gritar igual uma menininha. A Sina fala pra ele parar de exagerar, que era só atacar o núcleo do slime, mas a mira do Kurt é tão ruim que ao invés disso ele enfia a faca em seu próprio joelho. Isso faz com que a Sina perceba que esse cara não é apenas ruim de combate, ele é terrivelmente ruim, e ela acaba com o slime pra ele. Mas, surpreendentemente, nem a Sina, nem o Danzo e nem o Kans ficam bravos. Em vez disso, eles ficam mais alertas, claramente prontos para protegê-lo do perigo. O Kurt não consegue acreditar que não tenha sido repreendido ou esbofetado por ter feito besteira, e aos poucos ele começa a perceber que talvez seu último grupo realmente fosse formado por pessoas terríveis. De qualquer forma, eles se dirigem ao covil dos golems. A Sina espalha musgo luminoso por todo o local para iluminar. E o Kurt encontra cocô de Goblin nas proximidades, o que significa que a caverna não abrigava apenas golems, mas também goblins à espreita. O Kans fala pro Kurt não se preocupar, dizendo que eles podem lidar com alguns goblins sem problema, mas eles se aprofundam na caverna, que começa a parecer cada vez mais com uma masmorra. O Kurt percebe algo estranho nas paredes, mas antes que ele possa investigar, um goblin aparece. O Danzo imediatamente o corta com precisão de samurai, mas o som atrai uma horda inteira de goblins diretamente para eles. A Sina percebe que eles não têm chance em uma luta direta e sua melhor opção é correr. Mas enquanto eles estão em pânico, o Kurt, que estava inspecionando as paredes, encontra uma passagem secreta. Ele rapidamente informa o grupo e a Sina corre lá pra dentro. Assim que eles passam, a Sina fecha a porta, deixando o Kans e o Danzo do outro lado. Os dois decidiram ficar pra trás para deter os goblins, para que o Kurt e a Sina pudessem escapar. A Sina continua tentando encontrar uma maneira deles saírem, mas ouve a voz do Danzo e do Kans falando que há muitos goblins lá e que não tem como eles escaparem tentando protegê-los. O Kans grita para eles irem embora e não há dúvida que o Kurt sabe que ele é fisicamente fraco. No entanto, ele não se considera um covarde. Ele grita e fala para eles que eles devem permitir que eles se juntem à luta, mas a Sina olha para ele de forma ridícula, lembrando que ele não consegue nem lutar contra o slime. O que ele vai fazer de bom para a equipe se eles ficarem com eles e depois fazê-los perder a luta? Ele fica muito desanimado e isso de fato faz se sentir muito inferior. Bem, não é que a Sina não esteja certa, mas eles acabaram de ajudá-lo a matar um slime há alguns minutos, então ele ouve o Danzo e o Kans falando que mesmo que morram, eles vão saber que morreram enquanto protegiam outros e isso dá alegria pra eles. Eles se perguntam por que pensam nele como um amigo, mas ele fica feliz com isso. A Sina tenta encontrar uma maneira de sair da parede pra eles, e ao lançar sua magia, ela revela 3 golems dragão de ferro diferentes. Ela cai de bunda no chão imediatamente, enquanto vislumbram a morte. A Licelotte e a Eulicia estão do lado de fora procurando por ele. A Licelotte, por sua vez, está animada para ver o homem que lhe deu a vida de volta e elas entram na guilda. Elas ficam chocadas ao descobrir que ele seguiu a equipe para lutar. A Eulicia sabe que a montanha específica em que entraram está repleta de vários goblins e que há pouca chance de sobrevivência para eles. Ela diz a Licelotte para ficar para trás e deixá-la sozinha, para que ela possa se concentrar em encontrar ele, mas a Licelotte
Licelotte se recusa, porque ela deixaria passar a chance de ser a salvadora de alguém que também a salvou. Então a Licelotte corre com a Yulisha em direção à montanha, fazendo o possível para seguir as pegadas, tentando entender exatamente onde eles podem estar na montanha. Quando os passos nas rochas somem, ela usa o seu olfato aguçado para captar o cheiro dele na montanha. Isso deixa a Yulisha com apenas um pensamento: o fato da Licelotte conhecer tão bem o cheiro dele significa que eles já estiveram muito próximos. Enquanto as duas garotas procuram por ele, a Sina tá caída no chão, falando suas últimas palavras. Ela pede desculpas ao Kurt por ter arrastado ele para essa aventura, mas o Kurt fica confuso, sem entender por que ela tá tão emocional. Ele fala que não tem nada de perigoso ali, que eles podem simplesmente abrir um caminho para fora. Sem falar mais nada, o nosso amigão Kurt já parte para ação. Usando todas as suas habilidades, ele acerta a cauda do primeiro golem. Após isso, ele volta e caramba, o golem já cai direto no chão. Com uma simples adaga, o Kurt acaba com todos os golems. Quando a Sina ainda tá sentada no chão com expressão de choque, ele ignora totalmente e diz que aquilo não é nada demais, que ele já tá acostumado a minerar os golems. Porém, mesmo sendo ignorante em relação a si mesmo, ele é super consciente dos outros e isso fica claro ali, no meio do choque da Sina ao ver que ele é tão poderoso. A Yulisha chuta a parede e entra. Ela fica admirada quando a Sina conta tudo o que aconteceu. O Kurt sai no meio dos goblins mortos, segurando a Yulisha com força, implorando para que ela salve o Danzo e o Kans. Ele afirma que a razão pelo qual eles estão nessa situação é porque ele é um inútil. Porque, vendo tudo que ele fez, a Yulisha se lembra de um mito que ouviu falar sobre um aventureiro de nível S em particular. E aí ela começa a se perguntar: será que esse é o aventureiro que todo mundo estava esperando? A Licelotte também chega e o rosto dela se ilumina só de ver o Kurt. Eles garantem para ele que o Danzo e o Kans estão bem e que ele não precisa mais se preocupar. Toda a equipe então se reúne e o Danzo e o Kans agradecem a Yulisha por terem vindo salvá-los. Ela revela então sua verdadeira intenção. Ela quer abrir um novo ateliê e quer que o Kurt trabalhe com ela. Ela sabe que o Kurt não acredita que é tão bom assim e que talvez vá recusar a oferta, então ela já manda logo que ele foi recomendado pela Ofélia. Isso faz se sentir bem com a ideia de aceitar, mas ele também não quer abandonar a nova equipe que acabou de se juntar. Mas aí o Kans puxa ele de volta para a realidade, falando para ele porque ele vai deixar uma oportunidade tão incrível para ficar com eles. Ao ver que ele se sente familiarizado com a equipe, a Yulisha oferece aos outros a oportunidade de se juntarem aos ateliês também. Antes de ir embora, ela diz ao Kurt que ele não mediu sua habilidade, e como ele vai se juntar ao ateliê, eles precisam medir sua habilidade. Enquanto isso, a equipe de segurança sai para comemorar sua nova nomeação. O Kurt encontra a Mimiko para o seu teste, e a Mimiko tá bem animada por ser a pessoa que vai testar o Kurt. Após terminar o teste, a Yulisha vem pedir o resultado, e sim, é exatamente o que todo mundo estava pensando. Embora o resultado mostre que ele é classificado como ranking B em culinária, limpeza e mineração, e como C em outras habilidades, o ranking mostrado pela Halo, que mostra os aventureiros de rank S, revela que a verdadeira classificação dele, na realidade, é SSS em todas as habilidades e poderes, inclusive em sua magia. O rank dele é superior até o da Mimiko. A Mimiko admite se outra pessoa souber das habilidades dele, ele vai estar em risco e vai poder ser morto a qualquer momento, então é melhor não contar isso pra ninguém. De qualquer forma, a Kishel ouve esse grande resultado e tampa os ouvidos com força. O grupo então se dirige a uma carruagem de alta velocidade que a Yulisha providenciou usando a autoridade especial do Ateliê Master. Eles até tinham a opção de usar pedras de teleporte, mas de acordo com a Licelotte, a cidade para onde eles estão indo não tem pedras, porque é uma cidade de fronteira bem remota e isolada. De acordo com a Yulisha, essa cidade era originalmente uma base militar, feita para afastar demônios que vivem logo depois da fronteira. Por isso, essa cidade ainda é muito importante como linha de defesa de frente do reino contra demônios, e o grupo tá indo pra lá para fazer parte do ateliê que foi construído recentemente nesse lugar. O Kans ainda não acha que ele ou qualquer outro membro do grupo sejam dignos de trabalhar nesse ateliê, mas a Yulisha garante para eles que eles são mais qualificados para esse trabalho do que qualquer outra pessoa. A Sina tá bem quieta e meio chateada porque ela não tá em sintonia com seu irmão e com o Danzo, mas ela não fala nada, pois não quer
se separar do grupo. De qualquer forma, o Kanji pergunta sobre o Ateliê Master, com o qual eles vão trabalhar, e essa pergunta deixa a Lucia meio confusa, já que o Ateliê Master é falso, e aí ela dá uma resposta bem vaga, que não responde nada de concreto de fato. A Sina percebe como a Lucia se comporta de forma estranha sempre que tentam tocar nesse assunto do Ateliê Master, e começa a desconfiar dela, suspeitando que ela esteja tramando alguma coisa ruim. Pouco tempo depois deles chegarem na cidade, o Kurt se dá conta de que se trata da mesma cidade em que trabalhou como operário da construção civil, antes de ser demitido por ser bom demais nisso. Ele percebe que não teve muito progresso desde que ele foi demitido, mas supõe que os trabalhadores estejam usando algum método que leva mais tempo. De qualquer forma, a Lucia leva o grupo até o local do ateliê, que na real é só um terreno vazio. Ao perceber que o grupo tá meio confuso, a Lucia explica que a construção do ateliê vai ser concluída em breve, e que até lá eles vão ter que ficar hospedados em um hotel próximo. Ela não quer perder tempo contratando trabalhadores comuns para construir o ateliê e pede para o Kurt fazer isso, já que ele literalmente consegue construir qualquer coisa em menos de um dia. No entanto, o Kurt acha que ela está exagerando nas expectativas e fala que, embora ele tenha conseguido construir uma cabana de madeira, ele não consegue levantar um ateliê inteiro em tão pouco tempo. Todo mundo então apoia o Kurt, porque normalmente leva meses para construir casas decentes do zero, mas o pessoal fica em choque quando o Kurt fala que só precisa de 3 dias para concluir o ateliê. A Lucia diz pro Kurt não se sentir pressionado e garante que não vai ficar brava nem nada se ele demorar mais de 3 dias. Ela pede para ele uma lista de materiais extras, que ele possa precisar para concluir o ateliê do jeito que ele quiser. Ele então escreve uma lista rapidinho cheia de itens, incluindo ametista, safira, penas de grifo, e tudo são itens extremamente raros e caros. Mesmo assim, a Lucia aceita conseguir tudo isso, enquanto a Sina começa a ficar cada vez mais desconfiada, se perguntando por que raios o Kurt precisa de uns itens tão absurdos para construir um prédio simples. A Lucia percebe o quanto a Sina tá incomodada, mas decide não confrontá-la por enquanto. Ela leva o resto do grupo pro hotel, deixando o Kurt lá sozinho para cuidar da construção. Após eles chegarem no hotel, a Lucia chama todo mundo para uma reunião, mas antes mesmo dela começar a falar, a Sina toma a frente e revela a todo mundo que foi o Kurt quem derrotou os golems de ferro sozinho e sem nenhum esforço. Por causa disso, ela exige que a Lucia diga logo quem é o Kurt e o que ela e a Licelotte estão tramando. Como explicar quem é o Kurt levaria tempo demais, a Lucia começa se apresentando como uma aventureira que já serviu diretamente à família real. Depois ela solta uma bomba, que a Licelotte na verdade é a terceira princesa do reino, o que deixa todo mundo de queixo caído. A Licelotte não explica porque tá escondendo a identidade dela em público, mas pede para que o grupo mantenha isso em segredo. Já que as duas pessoas são tão importantes assim, a Sina deduz que o Kurt também deve ser da realeza, mas isso tá bem longe da verdade. Mesmo tendo dito que veio de um vilarejo distante, a Lucia já vasculhou todos os arquivos do reino e ainda não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre o Kurt. A única coisa que ela sabe é que o Kurt não tem nenhuma habilidade de combate, enquanto suas habilidades fora de combate são de outro mundo, com rank SSS em cada uma delas. A Lucia então conta ao grupo algo mais surpreendente: o Kurt nem se dá conta do fato de que ele é tão habilidoso. Então, eles esconderam dele sua verdadeira classificação, dando a informação falsa para eles de que suas habilidades são de nível B no máximo. Ela também revela que pretende fazer o Kurt ser o mestre do ateliê, mas manteve isso em segredo dele. A Sina não entende porque a Lucia está enganando o garoto dessa maneira e acredita que o Kurt deveria saber a verdade, mas Lucia tem certeza de que mesmo que ela contasse a verdade ao Kurt, ele não acreditaria nela. Ela também quer manter suas habilidades em segredo para protegê-lo daqueles que poderiam tentar explorá-lo ou prejudicá-lo de alguma forma ao perceber o quanto ele é ingênuo. No entanto, a Sina acredita que ela já está explorando os talentos de Kurt e implora ao irmão para que também defenda o Kurt. O Kanji então acalma a Sina e continua ouvindo o que a Lucia e a Licelotte têm a dizer. A Licelotte continua revelando sua história de como o Kurt acabou com sua maldição apenas cozinhando um mingau para ela. Ela também revela que um certo grupo está atrás de sua vida e por isso que eles escolheram essa cidade rural para o ateliê, na esperança de que alguém acabe pegando os criminosos nos bastidores. Eles acreditam que o Kurt é puro demais e ajudaria qualquer pessoa sem pensar 2 vezes, e por isso não queriam sobrecarregá-lo contando a ele a verdade.
Por causa desses motivos, a Elixir quer proteger o Kurt de todo mundo e pede ao Kans, o Danzo e a Sina que unam forças para protegê-lo também, mantendo tudo em segredo. O Danzo e o Kans já consideram o Kurt seu amigo, então concordam, enquanto a Sina ainda tem dúvidas, pois faz apenas um dia que ela conheceu o Kurt. Mas quando a Elixir revela que ela assumiu todo esse fardo sozinha depois de conhecer o Kurt há apenas 6 dias, a Sina percebe a gravidade da situação e vai embora, falando que precisa de um tempo para pensar. Ela volta para o lugar onde o Kurt estava e fica absolutamente abismada ao descobrir que ele já cavou e preparou os alicerces para a construção, quando só se passou apenas 1 hora. O Kurt não acha surpreendente falar que um nível B como ele poderia fazer tal coisa, quando na verdade ninguém nível B conseguiria fazer isso. A Sina também fica sabendo que na cidade natal do Kurt todos são muito rápidos e por isso o Kurt se considera bastante lento, deixando a Sina embasbacada com a origem desse cara. Sentindo um peso na consciência, a Sina pergunta ao Kurt se não incomoda o fato dele ter que trabalhar tanto para os outros. O Kurt afirma que na verdade isso faz se sentir feliz e importante, agora que os seus amigos o valorizam. Ele conta pra ela sobre a época em que foi considerado inútil e expulso de seu grupo de aventureiros anterior, portanto ele tá feliz que agora pode provar que é útil, e suas palavras fazem a Sina perceber que o Kurt realmente é puro demais pra esse mundo, e ela finalmente entende porque a Elixir quer protegê-lo. Assim que a reunião termina, o Danzo vai se encontrar com uma mulher estranha. O Danzo sabe que não há como eles terem sido enviados pra uma masmorra com vários monstros à toa, e que algo deve ter dado errado. Bem, as suspeitas deles estão certas. A informante fala pra ele que um homem chamado Bibinock, e também apelidado como Homem de Mil Faces, é o responsável por isso. Como negócio, o Bibinock registra aventuras malucas numa lista, chegando até mesmo a convencer aventureiros a participarem das missões. Ele tem como alvo grupos que foi pago pra destruir, e dessa vez alguém deve ter lhe pago pra destruir o grupo Sakura, e foi por isso que ele listou essa aventura. O Danzo então agradece a informante e apaga. Embora os pensamentos do Bibinock de que eles morreriam não tenham se concretizado, o Danzo tá furioso por alguém ter pensado em fazer isso com ele. Por isso, ele pensa imediatamente em se vingar. Por outro lado está o Bibinock, que tá em um bar, tentando flertar com uma senhora que não tá dando atenção nenhuma pra ele. Ele se senta irritado com o fato de que a única razão pela qual ele está sem dinheiro no momento é porque o grupo Sakura não morreu, e ele não sabe como eles sobreviveram, e até foi informado de que agora eles estão trabalhando sob o comando da princesa. Cada parte do sucesso deles o deixa irritado, mas ele se sente encorajado por uma coisa: o fato de que derrubá-los enquanto ele está trabalhando para a princesa vai ser ainda mais divertido. Sem que ele saiba, o Danzo tá logo atrás dele, e o Danzo comenta e pergunta se ele tá tão animado com a realidade de derrubar o grupo, e o Bibinock sorri. Quando ele se vira e vê o Danzo, ele fica chocado e dá um pulo e começa a correr. Enquanto corre, o informante usa um cordão para fazê-lo tropeçar. Ele cai e o Danzo alcança, e ele tenta implorar ao Danzo, alegando que é um amigo e que nunca o colocaria em risco. O Danzo não tá nem aí pra ele puxa a espada e coloca no pescoço do cara. Mesmo antes do Danzo atacar, o homem já tá congelado no chão, e sem dúvida ele tá quase se mijando de medo. O Danzo então avisa: não te vejo como amigo, e da próxima vez que você tentar atacar os meus amigos, essa espada vai te atravessar. Após isso, o Danzo vai embora, mas esse homem covarde continua jogado no chão, e sinceramente, o pior tipo de vilão é aquele que não aguenta o próprio jogo. O informante queria que o Danzo tivesse matado o Bibinoca, assim ele teria o eliminado e tirado qualquer tipo de obstáculo do caminho. Ele então faz o sinal para os dois homens levarem o Bibinoca embora. Depois disso, ela vê uma mensagem do chefe por meio de um pássaro e de repente decide que precisa visitar a aldeia do Kurt. Uma mulher estranha aparece congelada, mas a gente ainda não sabe quem é ela, mas provavelmente com o tempo vai ser revelado. O grupo então volta pro ateliê que o Kurt estava construindo, e o que eles veem deixa todo mundo chocado. Todas as árvores, plantas e frutas que o Kurt plantou já estão produzindo, e todo mundo ali tá de queixo caído, e eu também, pra ser sincero. A Licelotte diz empolgada que vai ser uma mansão dela com o Kurt, mas aí Elixir logo corta o barato e lembra que é um ateliê, não uma casa particular.
Eles entram na mansão e o Kurt recebe todo mundo. Ele se desculpa por não ter se preparado bem para receber o grupo. E a Ulysses, com aquele sarcasmo clássico, responde que eles também não estavam preparados para ver o que viram ao chegar. O Kurt mostra a casa, e conforme eles vão vendo os cômodos, a galera fica mais impressionada ainda. E ele mostra até o sistema de abastecimento de água que ele criou, usando uma safira para garantir que nunca falte água. Mesmo a Ulysses, que é super forte, não consegue entender como isso é feito. Ela pergunta e aí ele explica direitinho como fez. Ele garante que mesmo com o uso constante, esses recursos não vão faltar por um ano inteiro. Após isso, ele leva o grupo até os quartos e a Licelotte pula na cama sem pensar duas vezes. Ele revela que a cama foi feita com penas de grifo, mas a Licelotte comenta que a cama tem o cheiro dele e o resto do grupo tenta dar uma segurada nela. Por fim, ele leva todos até a última parte da casa, o escritório do mestre Atelier. Ele pergunta para Lucia quando o mestre vai chegar, mas ela não quer revelar que o mestre é ele mesmo. Então, ela só responde que o mestre está chegando. Quando perguntam sobre o seu quarto, Kurt diz que é apenas um faxineiro e que vai usar a cozinha para descansar quando precisar fazer uma pausa. Meu amigo, esse garoto é realmente um maluco. O grupo então grita com o Kurt, com razão, e pede para que ele use o quarto do mestre e do ateliê enquanto o mestre não volta. Ele não aceita e todo mundo fica tentando convencer ele por umas 2 horas. Quando ele finalmente aceita, fica lá por um curto período. Todo mundo já tá exausto de tanto insistir. Aí o Lucia se lembra que a Licelotte continua sendo uma ameaça para as maldições. Ela pergunta se ele poderia colocar alguma magia para afastar as maldições na casa, mas ele não tem esse poder. Mas felizmente ela tem alguns talismãs que foram dados pela Mimiko, então naquela noite ela dá uma volta pela casa para colocá-los. Ela decide colocar vários deles no quarto da Licelotte para protegê-la. Quando ela faz isso, a Licelotte acha que é o homem dos sonhos dela que está se esgueirando por ali. Ela sai toda animada, mas fica totalmente desapontada ao ver que é só a Ulysses. E a Ulysses também fica desapontada com o fato de que a Licelotte está pensando em algo assim. No dia seguinte, a Licelotte se veste de forma sedutora e vai até a cozinha, onde encontra o Kurt segurando pratos para ajudar com a refeição. Quando a Ulysses entra, se decepciona de novo. Ela acha que ainda vai se decepcionar muitas vezes. Os outros acordam e sentem o cheiro de pão recém-assado. O Kurt construiu um forno na casa para servir pão e chá todos os dias. Ele prepara o café da manhã para todo mundo e quando eles provam cada mordida, ficam maravilhados. Só que ele não tá na mesa. A Ulysses descobre que ele saiu para limpar todos os talismãs que ela tinha colocado na parede. Ela corre até lá para tentar impedi-lo, mas ele já tinha limpado tudo, menos um, que ele estava limpando naquele momento. Ela fica espantada porque a Mimiko tinha dito que os talismãs não podiam ser limpos. Agora ela ainda precisa explicar pro Kurt como aqueles talismãs foram parar ali. Ela mente dizendo que foi coisa dos rabiscadores, e o Kurt, do jeito que é, acaba acreditando nela. O problema dela é como ela vai proteger a Licelotte agora das maldições, até que a Mimiko chegue, o que vai acontecer em apenas alguns dias. Enquanto isso, o Tristan expulsa Marlefes da igreja da Polônia. Ela é aquela curandeira do início do anime. Ele fala que ela é uma mulher de família e que o grupo de aventureiros dela teve muito fracasso e que causou muita violência. Para piorar, o líder do grupo, o Gonova, agora virou um criminoso e o Tristan não pode permitir que alguém ligado a um grupo tão infame continue fazendo parte da sua igreja da Polônia. A Marlef suplica desesperadamente para o Tristan, admitindo que usou magia do relâmpago dentro de um restaurante, mas argumenta que só fez isso para punir os donos do restaurante que serviram uma comida ruim. No entanto, como Marlefes tem sido uma maga poderosa e um ativo valioso para a igreja, o Tristan oferece para ela uma última chance de retomar, dando para ela uma simples tarefa que, se ela concluir, ele promete dar para ela o posto de sacerdote. Ele serve um copo de vinho do Império Inimigo que se opõe à Polônia e pede a Marlefes para que o beba. Confiando nele, ela o faz, e o Tristan sorri como um demônio, mostrando a todos os seus 32 dentes de ouro. Após terminar o vinho, a Marlefes concorda com a tarefa e, com uma voz carregada de malícia, o Tristan ordena a ela que ela ajude a igreja no assassinato da terceira princesa, a Licelotte. Marlefes fica horrorizada. Ela não deseja se envolver em um ato tão vil e traiçoeiro, mas já é tarde demais. O vinho que ela bebeu estava amaldiçoado, a mesma maldição que consumiu a vida de Licelotte, até que o Kurt a salvou com seu ensopado mágico. Ela cai de joelhos em agonia, e então ela ouve o Tristan revelar toda a verdade. Ela agora está amaldiçoada
amaldiçoada e seu corpo rejeitará tudo, menos água, e em um mês ela vai morrer de fome. Somente o Tristan tem o poder de acabar com a maldição, e ele deixa claro que se ela quiser viver, deverá obedecer, sentindo-se totalmente traída e presa. E ela então é forçada a aceitar. E vemos então que ela é a mesma figura que a gente viu anteriormente, inconsciente dentro do círculo mágico, deitada, indefesa, diante do Senhor dos Demônios. E isso indica de alguma forma que o Tristan pode ser um demônio, ou o próprio senhor deles. De volta ao ateliê, a Yulisha se pergunta por que o inimigo parou de perseguir a Licelotte, ou de tentar amaldiçoá-la novamente. Ela suspeita que o inimigo ainda não encontrou sua localização, ou eles tentaram, mas falharam, porque o cozimento do Kurt tem neutralizado continuamente a maldição. Com essa questão resolvida, ela se concentra em sua próxima preocupação, a Mimiko, que já chegou à cidade ao lado da Ofélia, que está em um estado de alerta, atualmente ocupada montando várias armadilhas para rastrear o inimigo. Enquanto o Kurt serve a comida, ele menciona casualmente que a Licelotte não precisa mais temer ser amaldiçoada, revelando que a mansão inteira agora funciona como uma barreira gigante, que reflete as maldições de volta para o lançador. Cara, qual que é o limite do Kurt? Meu amigo, o cara faz de tudo. É basicamente o Jesus desse anime. No entanto, como Kurt não quer machucar ninguém, em vez de rebater a maldição com violência, o feitiço simplesmente faz com que o atacante brilhe. No momento em que o Kurt termina de explicar, o inimigo à espreita nas sombras tenta lançar sua maldição mais poderosa na Licelotte, mas acaba brilhando instantaneamente como uma luz de LED. A Yulisha vai transmitir essa nova informação para Mimiko. Enquanto isso, o Kurt propõe a Licelotte que ela se torne um herói. O Kurt também sugere para Licelotte que eles saiam para fazer compras e aproveitar um pouco da cidade, mas não é porque o Kurt precisa comprar roupas ou algo assim, é simplesmente porque ele percebeu que desde que a Licelotte chegou aqui, ela nunca saiu de casa e ele quer que ela se divirta um pouco pelo menos uma vez. Apesar da Licelotte realmente querer sair com Kurt, ela recusa o convite, mas explica que é porque não seria seguro ela sair de casa. Enquanto isso, nas muralhas da cidade, o general Alraid sente uma forte sensação de desconforto ao ver um miasma espesso se aproximando lentamente da cidade. Ele suspeita que um ataque de monstros está prestes a começar e compartilha suas preocupações com seu subordinado, o Generic, que tenta o acalmar, falando para ele que as muralhas são muito mais fortes e altas dessa vez. Por outro lado, as três meninas estão rastreando o mago maligno que tentou amaldiçoar a Licelotte anteriormente, mas infelizmente para elas não conseguem arrancar nenhuma informação dele, porque ele já tinha sido eliminado pelos próprios aliados. A Ofélia parece mais interessada nas habilidades do Kurt, já que o corpo do mago morto ainda está brilhando intensamente. Isso faz ela pensar que se alguém tão poderoso como Kurt se juntar à missão dela, eles podem acabar encontrando o inimigo em um único dia. No entanto, a Yulisha ainda não quer envolver o Kurt nessa confusão tão perigosa, então elas decidem lidar com isso por conta própria. A Mimiko se adianta para investigar a próxima área, instruindo firmemente que a Yulisha não pode deixar a Licelotte sair da mansão de jeito nenhum, porque agora elas sabem que o inimigo já está dentro da cidade. Nesse momento, o sino de emergência começa a tocar alto por toda a cidade, e o Generic e o Alraid ficam sabendo por um subordinado que houve um ataque de monstros. O esquadrão mágico ilumina rapidamente o lado de fora da muralha, revelando uma cena assustadora. Vários milhares de esqueletos mortos-vivos estão se aproximando da cidade, e a Mimiko também fica sabendo disso, usando sua magia de detecção espacial, e imediatamente desconfia que o cérebro por trás disso esteja mirando diretamente na Licelotte. Sem perder tempo, o Alraid se apresenta para defender a cidade na linha de frente e ordena que o Generic comece a evacuar os cidadãos imediatamente. O Generic quer lutar ao lado do Alraid, acreditando que as chances de sobrevivência serão maiores se todos enfrentarem os esqueletos juntos. Mas antes que eles possam se colocar em posição, os esqueletos de repente começam a se chocar contra as paredes e, do nada, desaparecem. A Mimiko recebe o estranho relatório de seus subordinados fantasmas e menciona isso para Yulisha, que instantaneamente se lembra de que foi o Kurt quem consertou as paredes do norte e oeste sozinho meses atrás, que talvez uma das habilidades de trapaça dele esteja causando esse fenômeno bizarro. De qualquer forma, isso é uma ótima notícia
notícia, até mesmo Allred começa a suspeitar que o garoto que consertou as paredes naquela época é o verdadeiro motivo por trás dessa reviravolta misteriosa. Por outro lado, é revelado que a Marlefis é quem está convocando os mortos-vivos, e ela já treinou toda a sua mana, mas o demônio ao qual ela está ligada ainda não está satisfeito com ela, e a força a continuar convocando mais mortos-vivos, usando os últimos requisitos do seu poder mágico. A Marlefis não consegue acreditar que é assim que sua vida vai terminar, e ela revela que o Tristan fez um pacto avançado só para assassinar a princesa, e agora esse mesmo demônio está torturando ela, forçando-a a invocar mortos-vivos incessantemente nas ruínas da floresta perto da cidade. Vendo como a guerra na cidade está ficando, a Yulisha percebe que precisa garantir que a Liselotte esteja bem. Ela então volta pro ateliê para ver como Kurt e a Liselotte estão, e ela conta para eles que ouviu sobre o ataque na cidade e revela que os monstros continuam desaparecendo quando tocam a parede. Ela acha isso tudo muito chocante, e até os cavaleiros ficam surpresos, mas o Kurt não está nem um pouco preocupado com isso. Ele fala que é super comum na cidade dele e, sinceramente, não é nada demais. Pensando no que o Kurt falou, ela tem uma ideia perfeita para proteger a cidade. Ela se lembra de todas aquelas pedras de cristal que o Kurt tinha conseguido antes, e percebe que pode usá-las para desviar os monstros da fonte. Ela fala pro Kurt ficar no ateliê com a Liselotte, quando eles perguntam o que ela pretende fazer. Aí Lucia responde que quer destruir a fonte passando pelas ruínas. O Kurt então se oferece para guiá-la, mas aí Lucia se recusa e pede para que ele fique com a Liselotte. Ele supõe que isso deve ser pelo fato dele ser muito fraco. Ele diz para ela que vai embora para não morrer com ela ao segui-la, tentando encorajá-lo de que ela não está o deixando para trás porque ele é fraco. Ela sussurra para ele e o lembra dos inimigos que estão por perto para atacar a Liselotte. Então ela diz que precisa que ele fique e a proteja. O rosto dele se ilumina novamente e ele fica alegre com isso. A Lucia imediatamente sai correndo dali para encontrar as pedras de cristal. Ela vê as pedras e vai até o escritório dos cavaleiros. Ela tem um relacionamento familiar com o general Allred, então ele a reconhece na hora. Após trocar algumas palavras agradáveis com ela, ela apresenta a Mimico e a Lady Ophelia. Sabendo quem é a Lady Ophelia, o Allred imagina que a princesa esteja em sua cidade. Ele se oferece para enviar alguns dos seus cavaleiros para proteger a Liselotte, mas ela recusa a oferta e vai cuidar dos afazeres do dia. Fala para ele que precisa que ele crie uma isca no portão contra os monstros, enquanto ela vai até a ruína destruir o núcleo dos monstros sozinha. Embora o plano pareça ótimo, o Allred não acredita nela. Com que arma ela pretende destruir as ruínas? Com qual exército? Todas essas perguntas precisam de respostas,